Bom, como nós prometemos, estamos aqui de volta e estamos com a candidata vereadora do PCdoB, Fabiana Franco. Queremos agradecer a sua presença aqui em nossos estúdios e dizer que essa oportunidade é uma oportunidade única para que a comunidade, que já lhe conhece, mas que fique muito mais claro, né, as suas ideias que você pretende executar se eleita for. Bom, eu queria pedir à Fabiana que fizesse sua apresentação inicialmente, né, e depois continuaremos com as perguntas. Então, eu sou Fabiana Franco, tenho 40 anos, sou filha de Camaçari, nasci no distrito de Abrantes. Abrantes, para quem não sabe, é o início de tudo, é o início onde Camaçari começou. Então, eu nasci em Catu de Abrantes, às margens do Rio Joanes. Sou filha de Francisco, que é pescador, né? Eu venho dessa, assim, meu contato com a natureza, essa minha paixão e a defesa do meio ambiente vem muito disso. Eu, por ser filha de pescador, e aí, como eu nasci às margens do Rio Joanes, eu vi a gente perder o mangue do Rio Joanes. Eu vi a gente perder o nosso Rio Joanes, que abastece grande parte com a sua água de toda a região metropolitana. O Rio Joanes, apesar de ter se tornado um grande pinicão, ele ainda consegue abastecer toda a região metropolitana. Então, eu nasci às margens do Rio Joanes, né? Fui criada comendo robalo, tainha, e hoje tem 20 anos que eu moro em Embepe. Eu cursei serviço social na Universidade Católica do Salvador e cursei comunicação com ênfase em jornalismo na Faculdade Jorge Amado. Ao longo desses anos, a gente vem na militância no movimento de mulheres aqui em Camaçari, como no estado da Bahia e também no Brasil. Nós desenvolvemos, ao longo desses 20 anos, alguns projetos que conseguiram beneficiar a vida das mulheres camaçarienses. Como, por exemplo, em 2000, conseguimos trazer a DEAN aqui para Camaçari. Conseguimos, com muita luta no movimento de mulheres, a criação da Secretaria da Mulher, a criação do Centro de Referência. Recentemente, em 2018, conseguimos também a implantação da Vara de Defesa das Mulheres e Combate à Violência Doméstica. Todos esses equipamentos foram com muito fruto do movimento de mulheres, da luta do movimento de mulheres, ao qual eu faço parte ao longo desses anos. Participei de todas as conferências nacionais de política para as mulheres, assim como a Conferência Nacional de Direitos Humanos, a Conferência de Juventude, quando eu ainda era jovem, né? Porque eu não sou mais jovem aos 40 anos. Por mais que juventude seja uma condição de espírito, né? Mas aos 40 anos eu não milito mais nessa pauta de juventude. E nós conseguimos também algumas políticas que reconheceram o Camaçari como uma das cidades mais importantes da região metropolitana. Como, por exemplo, o reconhecimento quilombola, do Quilombo Cordoaria, foi uma luta histórica nossa também. Quando a ministra Matilde Ribeiro era da CEPI, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Então, assim, na época, as pessoas chamavam a gente de louco, né? Porque foi logo no início do programa Brasil Quilombola. Então, a gente reconheceu que essa comunidade rural, o Quilombo Cordoaria, tinha, assim, todas as características de ser um quilombo rural, e a gente, com muita luta, conseguiu o reconhecimento da comunidade quilombola. E aí veio a Casa de Farinha, veio a Minha Casa Minha Vida quilombola também. Enfim, aí a gente tá nessa militância política e partidária ao longo desses 22 anos, a gente pode dizer assim, tem a nossa marca aí, ó. Ok. Bom, eu acho que você até já respondeu a pergunta, mas eu vou fazer uma pergunta diretamente. Mas o que é que motivou a sua campanha? O que é que você deu assim aquele estado e disse, não, eu quero ser vereadora para modificar isso, ajudar isso? O que é que lhe motivou? Eu não quero ser vereadora por mim. Não é uma vontade pessoal eu ser vereadora. Tanto é que eu participei de algumas campanhas políticas ao longo dos anos. E as pessoas sempre falavam, né? Há uns 20 anos atrás, as pessoas falavam assim, a gente tem que eleger uma pessoa que seja filho e filha dessa terra, a gente tem que eleger pessoas que tenham um compromisso
com Camaçari verdadeiramente, pessoas que tenham raízes nessa cidade. Tinha um amigo nosso, que ele até faleceu, que ele dizia o seguinte, que Camaçari precisava eleger alguém que, se desse a primeira burrada, diz assim, você está desonrando o histórico da sua família, né? Você está desonrando toda a trajetória secular. Então, assim, ao longo dos anos, meus amigos e os companheiros de luta sempre falavam da importância de a gente eleger um nome para o parlamento, né? Alguém que, de fato, tivesse bandeira de luta, que acreditasse que a gente poderia, junto com a população, transformar aquilo ali. Então, o tempo foi passando, a gente sempre defendendo nomes, né? E nomes com bandeiras de luta. Por exemplo, a gente já participou de campanhas vitoriosas, cuja nossa bandeira de luta era a questão da promoção da igualdade racial e o combate à intolerância religiosa. Camaçari é uma cidade que, infelizmente, está crescendo muito os casos de intolerância religiosa. Então, assim, a gente sempre teve esse norte de luta. Então, os movimentos sociais, a população, o povo de Camaçari vinha falando sobre isso, né? A gente precisa eleger alguém que tenha compromisso com a cidade. Porque o que a gente vê aí, Tom, infelizmente, são pessoas que fazem do espaço público, espaço político, uma forma de fazer barganha política, né? E a gente quer romper isso. A eleição desse ano tem um diferencial. A eleição desse ano, eu acho que até com o advento das redes sociais, a gente consegue hoje fazer um debate bem melhor, Tom, do que assim, você que já acompanhou campanhas em tempos passados, né? Você vê antigamente essa questão de brinde. Então, assim, para fazer campanha era muito caro, eram milhões. Evoluímos muito nesse processo, Evoluímos, sim. Agora mesmo eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa dizia assim, a gente não está vendo dingo na rua como anteriormente. Eu falei, que bom que não está vendo, né? Pelo menos amenizou a questão da poluição sonora, que outras campanhas tinham. Então, assim, eu acho que o Brasil está caminhando um novo momento, né? Então, assim, aí, por exemplo, a nossa campanha não é uma campanha milionária. A gente não tem apoio de grandes corporações, a gente não tem apoio dos governos federais, estaduais, municipais, a gente não tem apoio de grandes empresas, né? Até porque você sabe que esse ano as empresas, você não pode receber doação com o CNPJ, né? Não pode. Então, a minha amiga conversava ontem e dizia assim, vamos fazer uma campanha, o nosso jingle vai ser assim, eu não tenho casa, não tenho grana, não tenho teto, e se quiser votar em mim é porque gosta, né? Porque, assim, a nossa campanha é uma campanha de alternativa à população de Camaçari. É um bom jingle, viu? Acho que eu vou fazer esse jingle aí, fazer nosso jingle. Bom, na verdade aqui a gente quer fazer justamente esse bate-papo, né? Deixar você, eu sei que você está à vontade, mas deixar você mais ainda, porque o que precisa passar para a comunidade é que você realmente e isso tem que ser, é isso que a gente quer também. Uhum. Mas eu queria levantar aqui outro assunto com você, um assunto muito importante, que eu acho que a gente não pode deixar de falar em momento nenhum. Você falou aí que a gente está passando por um processo realmente de enxugar até a questão dos valores que se gastam na campanha, que eram valores absurdos e que no fundo saíam de algum lugar, era do nosso bolso. De um jeito ou de outro, ia sair do nosso bolso. Mas eu quero falar justamente da classe política e dizer a você, o que você pensa dessas corrupções, né, desse descrédito da classe política em nosso país? O que é que você tem, qual a sua mensagem para a população em relação a isso? Há pessoas não querendo votar, às vezes não querem nem votar no candidato, né, porque não acredita mais. Então, eu costumo dizer, quando nas nossas reuniões as pessoas falam assim, a política é tudo igual. As pessoas estão ali do poder pelo poder. E eu não gosto. Aí o outro chega, não gosta de política, enfim. Primeiro, Tom, que assim, a política ela move a nossa vida, né? Agora, não sei se você viu, por exemplo, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele tem uma tentativa de ser revogado, né? Um retrocesso danado. Então, assim, você imagine se não tivesse as forças políticas do judiciário, do próprio legislativo nacional, estadual, e se a gente não conseguiria, né? Não sei se você viu que foi barrado as decisões do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Então, assim, é a política que move a nossa vida. Então, enquanto as pessoas falarem assim, eu nem votar eu vou, não estou nem aí. Por exemplo, vamos avaliar, Tom,
a classe política de Camaçari. Vamos começar pelo nosso quadrado, por onde a gente está. Você, eleitor, você se sente representado pelo que está aí? Camaçari, recentemente, foi alvo dos maiores escândalos. E aí, Tom, muito fruto também dessa questão da democratização da comunicação, porque anteriormente a gente não sabia o que acontecia em Camaçari, né? Mas não, as redes sociais, toda essa movimentação que eu costumo dizer que a gente está vivendo uma nova era. E a comunicação e as redes sociais está fazendo isso. Então, assim, ó, Camaçari recentemente foi alvo daquele escândalo da rachadinha, você lembra, né? Os vereadores queriam porque queriam aumentar o seu próprio salário. Então, você sabe qual profissional hoje que recebe 15 mil reais? Você sabe? É muito difícil hoje. Mesmo que você faça mestrado, doutorado, às vezes um pós-doutor não consegue um salário de 15 mil reais. Mas o vereador de Camaçari tem um salário de 15 mil reais. O secretário de Camaçari tem um salário de 15 mil reais. E aí, achando pouco, eles querem aumentar o próprio salário, né? E aí a gente vai para a rua. Nós vamos para a rua, mobilizamos a população, chamamos o povo, e aí nós conseguimos fazer com que... E aí, Tom, eu quero dizer para você uma coisa também. O que mais tem também, você sabe que trabalha com comunicação, que a comunicação é de fato 4x, né? O que mais tem aí são empresas de comunicação, canais de telecomunicações que ficam se vendendo, fazendo o tal do jabá. Então, assim, ó, tem um canal de comunicação aí que quando ela queria vir fazer parte de algum governo, ela aí via qualquer movimentação, vinha aqui em Camaçari, inclusive cobriu várias das nossas movimentações de oposição ao aumento do salário dos vereadores. Eu aqui, se vocês quiserem, pode assistir a manifestação que nós fizemos, uma manifestação, o povo foi para a rua, a juventude, as pessoas idosas, a mãe de família, que indignada com o aumento do salário dos vereadores, foram para a rua brigar. Como teve uma grande repercussão, clamor popular muito forte, eles recuaram. Qual foi a alternativa que eles utilizaram? Aumentar o salário dos assessores, para fazer a tal da rachadinha. Gente, tinha assessor que recebe... Qual profissional hoje, Tom, que consegue um salário de 5 mil reais? É difícil. É muito difícil. É difícil. Eu tenho amigos que são pós-doutores, não tem um salário de 7 mil reais, só que aí eles aumentaram o salário dos assessores para fazer a tal da rachadinha. Inclusive, um desses vereadores que é ligado a essa emissora, que veio descobrir, que era o único, você acredita? Que era o único dos vereadores que não faziam parte do esquema da rachadinha. Eu tenho certeza que até ele fazia parte. Mas por que isso acontece? Campanha política é muito cara, meu amigo. Você está pensando que um candidato desse vereador que tem aí, ele ganha... Uma pessoa me falou que, assim, que para qualquer pessoa pensar em sair candidato em Camaçari, tinha que ter R$1 milhão. R$1 milhão. Esse R$1 milhão vai sair de onde? Eu pergunto a você, onde é que vai sair esse R$1 milhão? Tem um aí que era secretário de saúde, eu não vou citar o nome. Campanha dele, a movimentação que a gente está vendo na rua, campanha para prefeito de qualquer cidade, qualquer outra cidade, campanha milionária. Tem um outro que foi secretário de habitação pelo mesmo jeito. Aí eu te pergunto, essas pessoas vão pagar essa dívida como? Eu conheço gente que foi vereador, com gente que foi candidato a vereador aqui nessa cidade, que até outro dia estava pagando empréstimo na mão de cigano e de agiota. Então, assim, a população de Camaçari tem que se perguntar. Campanha milionária, essa coisa, show pirotécnico, né? O cara passando, não sei o que, o cara passa 4 anos, traindo a população, votando contra os interesses do funcionalismo público, votando contra os interesses dos pescadores de Arembepe, que tiveram a extinção do auxílio benefício de mudanças climáticas, votando contra o Salvamar. Ontem, mais um afogamento com vítimas fatais em Arembepe. Se você pegar dos últimos 6 meses, aí as pessoas falam assim, Fabiana, mas as praias estão fechadas. Se a praia está fechada, Fabiana, para que votar Salvamar? A praia não está fechada. As pessoas, esse agora que a praia está fechada é mentira. As pessoas continuam aí com muita frequência à praia. É verdade, falo isso todo dia. E colocam suas vidas em risco. Ontem uma criança morreu afogada. Tem nem 3 dias, uma família quase morre afogada em Itacimirim. Então, assim, aí a gente tem que analisar que tipo de cidade que a gente quer. Então, Camaçari é a segunda maior economia do estado da Bahia. Você consegue ver essa riqueza refletida no dia a dia da cidade? Não consegue. São coisas básicas. É o básico do básico. Eu lembro que anos passados, aqui em Camaçari, a gente tinha grandes shows, né?
eu fui, inclusive, Vanderly, que eu sou apaixonada, que Deus o tenha, fez dois grandes shows aqui em Camaçari, né? E aí, hoje a cidade do Saber está ali abandonada. E a gente, para além disso, as praias de Camaçari tem praias belíssimas. Eu costumo dizer que nós temos o maior polo de lazer, turismo e entretenimento da Bahia. Você pega outras cidades que não tem um terço das riquezas, da beleza natural que Camaçari tem, e conseguiram desenvolver com o turismo. Por que Camaçari não consegue? Fabiana, eu vou guardar todo esse potencial seu para o nosso próximo bloco. Agora, eu queria só fazer um adendo na questão do Conan e dizer que o que Fabiana disse é um assunto muito importante, porque o presidente Bolsonaro, ele reduziu de 93 participantes do Conselho Nacional para 21. Pior que isso, ele tirou a participação da sociedade deste conselho. Esse conselho é pelego. É tão pelego que as decisões que foram tomadas, a justiça ontem embargou. Então, é um caso, gente, de polícia. O que Bolsonaro fez com o Conselho do Meio Ambiente é um caso de polícia. É importante isso, quando se criou o CONAN, que se colocou todos os segmentos da sociedade para participar do Conselho, para justamente dar valor, dar verdade ao Conselho, e hoje ele é perigo. Nós vamos falar disso no próximo bloco, ok? Valeu. Gente, vou fazer um intervalozinho e daqui a pouco a gente volta, né, com esse monte de assunto aqui, nossa amiga. Bom, estamos de volta aqui, né, com a candidata a vereadora do PCdoB, Fabiana Franco, não é? O nome dela tem nome de gente importante. E o bate-papo está muito bom, a gente gosta de entrevistar aqui, a gente costuma dizer que esse canal aqui, ele é um canal independente. A gente vai escutar todo mundo, a gente vai ouvir todo mundo, e eu acho que o processo democrático tem que ser assim. Eu tenho repúdia a canais que ficam atrelados, né, a uma posição só, a uma ideia só. Eu tenho a minha ideia, eu tenho o meu voto, tenho o direito de ser cidadão, mas aqui no programa a gente precisa dar oportunidade a todos, de todos os lados, para que a comunidade tenha essa oportunidade, né, de ouvir e de fazer uma avaliação do candidato. A gente estava falando, e você estava falando, eu lhe cortei, a gente precisava fazer um intervalozinho, mas da questão do CONAN que você começou a falar, e eu queria que você continuasse falando disso, que é muito importante isso. Então, a questão do CONAN, ele é tão grave que assim, a gente tem que ter bastante, inclusive ontem eu estava conversando com a presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, e o Conselho Municipal até lançou uma nota de repúdio ao retrocesso que aconteceu com o CONAN. E aí, minhas amigas e meus amigos, a gente está falando, eu costumo dizer assim, que algumas pessoas ainda não se deram conta da importância que é você discutir a política pública de meio ambiente, como uma política vital. Então, como você sabe, todo esse processo que o país vem vivendo, esse processo de um retrocesso declarado. E aí, assim, quando o ministro de Meio Ambiente fala que tem que aproveitar a maior crise sanitária mundial para passar a boiada, você já percebe o que é que esses caras querem. Então, assim, tem um amigo nosso, inclusive, quando eu estava lá na Universidade Católica, ele fazia muito debate sobre a questão do racismo ambiental. O que é o racismo ambiental? Quem tem condições moram em locais ecologicamente preservados. Aqui em Camaçari, por exemplo, tem um lugar chamado Busca Vida. Busca Vida tem a maior duna preservada daqui, da região, 70 metros de duna. Busca Vida é uma praia altamente paradisíaca, limpa, né, perfeita. Para mim é uma das melhores praias aqui de Camaçari. Mas quem mora na praia de Busca Vida? São a elite baiana, inclusive o próprio promotor de urbanismo e meio ambiente mora lá, só moram os magnatas. Ou seja, a gente está falando da desigualdade social que diz que quem tem condições pode morar num lugar bom, né, ecologicamente preservado, fresco, porque você percebe como são os bairros aqui na nossa cidade. Eles são quentes, são insalubres, né? Então, assim, existe uma grande diferença. Você conhece o Tivoli, em Prado Forte? Você chega naquele lugar, o ar é diferente, o clima é diferente. Então, assim, qualidade de vida é um produto caro. Então, assim, quando o ministro do Meio Ambiente fala que quer passar boiada, ele está falando também de uma relação com a especulação imobiliária muito forte, que é um dos mercados
mais fortes e competitivos do Brasil e do mundo. Com certeza. Né? Essas pessoas, sabe o que elas querem? Elas querem tirar a condição de um lugar bom para se morar. E aí a gente tem, por exemplo, aqui da nossa orla, um dos ataques do retrocesso do CONAMA era a questão dos ataques aos mangues. Camaçari vem perdendo os mangues. Né? Por exemplo, Jacuípe. Eu lembro quando eu era criança, a gente tirava ali de Jacuípe baldes e mais baldes de silício. Onde eu morava, às margens do Rio Joanes, a gente tinha Ganhamu. Ganhamu está extinto. Eu quero que alguém me diga onde é que você acha Ganhamu. Sabe por quê? Porque nossos mangues foram atacados. Com essa medida do retrocesso do CONAMA, a gente ia perder de vez os nossos mangues. E aí, assim, a extinção de ostras, crustáceos, e você falando na biodiversidade presente. Então, assim, ó, e aí, quem entrou com ação para barrar essa desculpa, né, mas essa catástrofe, essa desgraça que ia acontecer, foi o Ministério Público do Rio de Janeiro. Conseguiu uma ação emergencial e conseguiu barrar isso. Mas, assim, muito pela pressão popular, as ONGs, os movimentos sociais foram para cima. Aí, assim, como é que você avalia? O Brasil está passando por esse processo nacional, porque, assim, o Brasil está altamente mal visto lá fora. Tem um amigo nosso, que ele é belga, que eu sempre converso com ele, inclusive ontem ele me passou. Lá fora, as pessoas sabem do que está acontecendo mais rápido do que a gente, até por conta da mídia independente. E esse meu amigo, antes de eu receber dos grupos, de a gente estar dialogando sobre essa questão de barrar as decisões do CONAMA, meu amigo que mora na Bélgica, ele já tinha recebido, mandou para mim. Ele, amiga, você viu, o Ministério Público do Rio de Janeiro conseguiu barrar esse retrocesso, e a gente tem que pressionar e ir para as ruas. Então, assim, a gente está falando de qualidade de vida, a gente não está falando de algo para além, não. E aí, quando você avalia, por exemplo, a questão de Camaçari. Camaçari, muita gente se vangloria, né? A gente tem o maior polo misto planejado da América Latina. O que de bom trouxe esse polo aqui para a nossa cidade? A gente tem uma cidade quente. A gente tem uma cidade que a gente precisa ter a medição da poluição atmosférica. Você já ouviu algum balanço da medição da poluição atmosférica em Camaçari? Não tem. Deixa eu lhe falar. Eu quero agora entrar nesse assunto, mas eu vou lhe fazer uma pergunta que ela engloba isso aí. E eu queria que você fizesse, né, que a gente está com o nosso tempo já estourado ali, mas você pode ficar à vontade, que a gente vai deixar um pouco mais, para você falar de um assunto muito importante, que a gente queria que você fizesse, nesse momento, uma avaliação da administração municipal. Uhum. E junto disso já que isso faz parte da administração também. Olha só, a gente tem uma cidade que ela primeiro, que assim, ó, o que é ser um líder? A gente precisa de alguém que de fato consiga liderar essa cidade. E assim, se você perceber, quem que lidera politicamente Camaçari? Né? Qual o perfil do líder executivo municipal? Qual é o perfil do líder do legislativo municipal? Então, assim, a gente tem o perfil de um legislativo enfim, e do executivo que vocês estão vendo aí. Eu quero olhar para você de Camaçari e perguntar se Camaçari merece ser governado pelo que está aí. Né? Se você fizer uma avaliação do perfil de quem comanda o legislativo dessa cidade, de quem comanda o executivo dessa cidade, ver a vida pregressa dessas pessoas e ver como é que elas se comportam. Eu nunca vi, olha que eu estou na política de Camaçari há 22 anos, mas eu nunca vi um legislativo tão omisso, um legislativo que não está, voz e vez, para o povo debater a cidade. A gente teve na Câmara o Tribunal Cidadão, a Câmara Itinerante, a gente tinha canais de contatos. Outro dia, eu fui solicitar, que sou uma pessoa que milita há muito tempo na pauta ambiental, eu fui solicitar o relatório das reuniões da Comissão de Meio Ambiente e Urbanismo da Câmara. Eles até hoje não me deram. Então, assim, ao longo desses anos, você percebe assim, um afastamento de quem deveria te representar. A gente está falando de uma democracia participativa, não existe. Né? Existe uma falsa democracia. Então, aí quando você vai para o perfil do executivo, gente, pelo amor de Deus, o prefeito recentemente até inventou que estava de coronavírus para já não ir para a campanha, não fazer o debate do corpo a corpo, da rua, e colocando os soldados para fazer campanha.
Então, assim, eu acredito, sinceramente, que Camaçari não merece continuar sendo governado porque não gosta da cidade, porque não dialoga com o povo, porque não está próximo. Porque, assim, a gente tem que construir um legislativo com autonomia, com independência, um executivo que se preocupe, que dialogue com o povo. Gente, o início do mandato do atual prefeito, uma das primeiras ações foi a extinção da Secretaria da Mulher. Dialogou com quem? Nós tínhamos um Conselho Municipal de Direitos da Mulher, em momento algum, nós solicitamos que o Conselho fosse ouvido, em momento algum o Conselho foi ouvido. Recentemente, há uns 2, 3 anos, o prefeito liberou a construção de um empreendimento em cima das dunas da aldeia hippie. Todo mundo sabe que aquela área ali é intocável, é uma área que não pode fazer nenhum tipo de edificação. E foi com a nossa luta que a gente fez o enfrentamento e jogou na frente de trator, que os grileiros, porque o que mais tem aqui, meu amigo, sabe o quê? Milicianos, que tem cobertura de políticos, grileiros de áreas públicas, né? Por exemplo, você tem um condomínio aqui chamado Planeta Água. O ex-prefeito Tude, que é vice-prefeito, que assim, eu nunca vi. Toda e qualquer categoria, profissão, o cara quando vai 60 anos quer se aposentar, né? Tude já tem mais de quase 80 anos, não quer largar osso, não quer se aposentar, né? Uma múmia tá ali, mas quer continuar, não quer, né? Quer continuar no poder. E o cara simplesmente doou uma área pública gigantesca para Guilherme Arantes. Lembra aquele que canta Terra, Planeta Água? Doou por quê? Por que essa área pública foi doada? E depois disso você tem, recentemente, inclusive, teve um escândalo aí do envolvimento de milicianos em grilagem de terra. Isso é histórico, gente. Mas piorou. Ao lado da UPA de Arembepe tem um miliciano que ele invadiu uma área pública que poderia ser para ampliação da UPA de Arembepe. Nós estamos denunciando isso há anos. Mas a gestão pública não está nem aí, nem o vereador, todos os vereadores vereadores têm ciência da invasão de milicianos em terras públicas, inclusive desse terreno imenso ao lado da UPA de Arembepe. Mas ninguém toma providência. Se você solicitar hoje um mapeamento de áreas públicas de Camaçari, ninguém consegue te apresentar. O prefeito recentemente se reuniu com os ladrões grileiros que estão invadindo o emissário. Sabe o que está invadindo o emissário? Milicianos, tem a presença de policiais, né? Grileiros, os grileiros estão ali na cara de pau, eles invadem. Tem um tal, que é até candidato a vereador aqui na cidade, invadiu e foi lá com o atual prefeito, né? Nós estamos aqui com o prefeito que vai atender as nossas reivindicações. Que reivindicação? O cara anuncia na OLX venda de lotes por 20 mil reais à vista, viu? Ele só vende à vista, 20 mil reais, né? E aí, assim, tem uma localidade lá, que é uma área de APP gigantesca, que toda edificada, inclusive o juiz, doutor César, bateu o martelo para desapropriação. O município teria que entrar com 300 residências para desapropriar aquelas pessoas. Nada foi feito, está até hoje lá. Muito pelo contrário, continuam vendendo. Se você pegar aí OLX e qualquer um desses sites e grupos, tem venda de terreno em Arembepe, 20 mil reais, completamente desvalorizando o preço imobiliário ali. Sem contar também, nós temos uma área pública em frente a Arembepe ali, que todo mundo sabia, inclusive quero dizer para vocês que assim, foi feito um TAC de uma área de domínio público. Você viu isso? Você já viu fazer um TAC sem discutir com a sociedade? Em Camaçari, o que mais tem é a fabricação de TACs. E aí, fizeram um TAC de uma área que já é uma área pública, onde acontecia a festa de Arembepe, né? Aquela arena, e a área, e o demais espaço ali, é uma área de encharco, uma área que é impossível toda qualquer edificação. E aí, sabe o que aconteceu? Qual vereador que se posicionou ao lado da sociedade para debater? Nós solicitamos a realização de uma audiência pública, não foi feita audiência pública. Nós solicitamos a apresentação de um estudo de pacto de vizinhança, não foi feito. Nós fizemos várias manifestações, apenas 5 vereadores estiveram presentes, certo? E por último, quando nós fomos para a Câmara debater, eles se fecharam para isso. Aí eu quero te perguntar, o vereador, ele tem compromisso com o prefeito ou com a sociedade? Infelizmente, a gente não pode mais. Tem vereador aí que herdou o mandato do pai. O que essa pessoa tem de apresentar à sociedade? Outra coisa, época de caça de votos. Chegou a época de caça de votos.
Distribuição daquele ticket de R$ 45. O que mais tem? Distribuição daquele ticket de R$ 45 acontecendo. Uso indevido na máquina pública. Doação de áreas públicas para construção de igreja, para construção de fábricas e por aí vai. Agora eu quero te perguntar, o que é que você quer para Camaçari? Estamos falando em defender a cidade. O nosso projeto político é a defesa da cidade. Pode ter certeza, nós precisamos de um mandato. Precisamos de um mandato que tenha clareza do que quer. Precisamos de um mandato que esteja em defesa da coletividade, em defesa dos interesses pessoais. Uma das nossas principais áreas de atuação vai ser o mapeamento. A gente vai estar pegando todas as áreas públicas, parar com isso, sabe de quê? Chega a fábrica para cá, a fábrica não gera nem 100 empregos, aí o cara, não, estamos de braços abertos para receber. Recentemente você viu aquela questão daquela fábrica que Santa Maria não quis. Sim. Aí a Camaçari está de braços abertos. Camaçari tem um cemitério de galpões abandonados, sabe por quê? Essas fábricas vêm para cá, ficam um período de isenção, depois vão embora. Sabe por quê? Vão garimpar outra cidade. E o que é que deixou para cidade? Qual a contrapartida social? O legado. Qual o legado? Não deixou legado nenhum. Você tem uma cidade que é cercada por pedágios. Qual a contrapartida social que esses pedágios dão para a cidade? Nenhuma ciclovia. Então, se você chegar, final de semana, os ciclistas estão arriscando a vida, porque uma ciclovia não tem. Nos acostamentos horríveis, diga-se de passagem. E aí você não tem um legislativo para fazer o debate, o enfrentamento sobre isso. Outra coisa, você tem uma comunidade chamada Areias, né? A comunidade, a gente inclusive movimentou com a comunidade para ver a questão das isenções. Muitas pessoas, Areias é uma comunidade que tem um alto índice de pessoas vitimadas com câncer e outras doenças, né? Dizem, por exemplo, que é por conta daquela fábrica poluidora que está ali, né? Que emite os gases logo nessa comunidade. E aí o que é que acontece, minha amiga? O que é que acontece? Muitas pessoas precisam sair da comunidade para fazer hemodiálise em Salvador, precisam sair para fazer quimioterapia. Essas pessoas pagam pedágio diário. Quem trabalha, professores que moram em outra cidade e vêm trabalhar aqui, eles precisam pagar para trabalhar, policiais e outros serviços essenciais básicos. Aí você pergunta, qual foi o debate que se fez com a CLN sobre a isenção de pessoas idosas, pessoas com deficiência física, pessoas com necessidades especiais? Nenhuma. A CLN e essa Bahia Norte faz o que quer em Camaçari, assim como o COFIC faz o que quer em Camaçari. Aí eu te pergunto, recentemente nós tivemos uma catástrofe climática na nossa orla. A Ambev está instalada aqui no polo petroquímico. A Ambev poderia muito bem chamar os bares de Camaçari para fazer um debate. Os bares da orla, como é que a Ambev A Ambev hoje é Embev, é internacional. É uma potência, utiliza a nossa água. Porque esse polo está aqui, não é porque Camaçari, não, conta nas nossas riquezas, nossos recursos naturais. Então nós precisamos, minhas amigas, meus amigos, de alguém que tenha coragem de fazer o debate, de fazer o enfrentamento. Precisamos tirar esse pessoal que está aí, 2, 3 mandatos, certo? Tirar essas pessoas que estão aí, que vivem através da miséria. Porque tem gente que está aí, que eles vivem da miséria da população. Sabe? Ele quer que o povo de Camaçari continue precisando de cesta básica. Eles querem que a população de Camaçari continue precisando de um empreguinho. Né? Eles não querem lutar por uma cidade que consiga a cidadania básica. A gente está falando de cidadania, algo básico. Então é por isso... A gente vai ter que parar, porque a gente já passou 5 minutos. Então é por isso que eu convido você de Camaçari, você que gosta dessa cidade, para a gente, o primeiro passo, amar Camaçari. Nós precisamos cuidar de Camaçari. Nós precisamos olhar para essa cidade pelo valor que essa cidade tem. Tem pessoas que moram em Camaçari que nem conhecem a própria cidade. Então, assim, antes de mais nada, criar um sentimento de pertencimento, de amor por Camaçari. E quando a gente gosta, né? Tem uma música que canta, quando a gente gosta é aquela hora que a gente cuida. E é verdade, né? A gente precisa gostar de Camaçari para cuidar de Camaçari. A vitória, eu tenho certeza que Camaçari vai eleger mulheres no legislativo, né? No mínimo uma paridade de 50%, porque somos mais da metade do eleitorado. Eleger mulheres e eleger a primeira mulher prefeita dessa cidade. Ok, bom, gente, vocês viram, né? Se tivesse tempo, nós continuaríamos aqui. A mulher tem muita bagagem para falar a tarde toda. Então, mas a gente tem que encerrar, já estão até além do tempo. Né? O produtor já falou, olha,
tem que encerrar, a programação vai continuar normal. E eu queria agradecer, dizer que foi muito proveitoso, eu acho que a comunidade, quem assistiu, né, teve muita informação, e isso é muito importante, que as pessoas percebam que você tem informação, que você conhece o processo que você defende. E esse é o nosso papel aqui, é dar oportunidade para que as pessoas conheçam os candidatos. Muito obrigado e boa tarde a vocês, até amanhã.